Pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Tá chegando para vocês aí o áudio? Tá bacana agora? Ah, tá. Eu pensei, uai, eu tô falando sozinha, ninguém tá me dando boa noite, Patrícia não me deu boa noite, a Isadora não me deu boa noite, Lucas. Eu falei com a Isadora assim, boa noite, Isadora, vamos aguardar até as 18h35 para ver se o pessoal chega, né? A Isadora não falou nada, eu falei, uai, tá uma coisa errada, não estão me escutando. Mas era o áudio que estava desconfigurado aí. Mas então, pessoal, agora formalmente, né? Uma boa noite, Isadora. Tô brincando, hein? Uma boa noite a vocês, né? Obrigado pela presença de vocês aí no nosso horário. Pessoal, eu fiz alguns apontamentos, né? Em relação ao nosso trabalho, né? Eu sei que vocês já estão no 8º período, né? E aí tem toda aquela demagogia, temos o relatório de estágio, temos aquele monte de coisa para entregar. Só que olha só, não é por vocês estarem no 8º período que vocês vão deixarem, né, de ter conteúdo, de aprender algo novo, de se especializar, né? Porque é justamente no 8º período que nós vamos decidir o que nós vamos querer fazer da nossa carreira. É justamente ali que você vai realmente perceber, não, eu acho que agora a Patrícia, ela vai seguir nesse ramo que ela está agora trabalhando e vai se tornar uma regional, vai se tornar, né, uma alta liderança lá das cooperativas. É nesse momento que vocês definem ali o projeto de vida de vocês. E essa disciplina, ela é uma disciplina que não só para contabilidade, eu acredito que controladoria deveria ser passada tanto para contabilidade quanto para administração. Mas, né, nós sabemos que só pode ser um controller ali, né, quem é, né, tem o curso de contabilidade, né, justamente por conta das assinaturas, por conta dos relatórios que um controller precisa, né, enviar, protocolar e assinar ali, né, para os órgãos competentes. Mas, turma, olha só, qual que é o propósito? O trabalho lá foi dividido em 4 temas, né? Até as 18 horas de hoje, três grupos tinham se pronunciado, né? Agora à tarde, mais um se pronunciou, que é o que vai ficar com a indústria, né? E o que eu quero de vocês com esse trabalho? Não é apenas mais um estudo de caso, não, tá? É o último trabalho que vocês estão fazendo no curso de vocês. Então, assim, eu gostaria que vocês se empenhassem bastante, né? Se espelhassem nesse trabalho, né? Os temas ali foram temas bem divisores de água, né? Nós temos ali agronegócio, que é o quê? Santa Maria de Jetibá, né? Tem muito agronegócio. Quando eu falo agronegócio, eu não estou falando só de ovo, de agricultura, não, em termos geral, tá, turma? Cafeicultura, avicultura, né? O berço de Santa Maria, que é o cooperativismo, tudo isso está dentro de agronegócio. Então, assim, escolher uma empresa para vocês se espelharem, para vocês fazerem estudo de caso, desde que seja dentro do nosso município, né, ou nas regiões circunvizinhas, tá ótimo, tá? Não vamos pegar lá uma Volkswagen que está lá em Vitória, né? Porque fica muito difícil de vocês terem acesso. Não, eu quero algo real, né? Eu quero que vocês tragam algo real, porque o trabalho de vocês, por estar acontecendo nessa metodologia sincrona, né? Ele vai ser gravado, vai ser publicado na revista, né? Porque vocês estão no último ano, no último período, então isso vai ficar, né, lá na essência de vocês ali como registro. Então, assim, não vamos deixar de fazer só pelas beiradas, não vamos fazer bacana, tá? Eu estou aqui do lado de vocês para auxílio, para qualquer dificuldade. Professor, tem algo que não estou conseguindo entender, isso não está chegando para mim. O que eu quero com esse trabalho? Eu quero todo o procedimento de controladoria, todo, desde o primeiro conteúdo que nós estudamos e o que nós vamos estudar. Nós temos a apostila, quem quiser acompanhar os próximos conteúdos está na apostila. Tudo que eu estou trazendo para vocês está na apostila. Eu quero tudo, tá? Tudo que nós... Por que o tema do trabalho é o quê? O processo, né? A controladoria ali, o quê? O processo de controladoria. Como que funciona? Tem controle? Não tem? Como que é o planejamento estratégico? Como que é o operacional? Tudo. Por quê, pessoal? É como se fosse um taxativo, um selo de qualidade de que vocês vão entregar o curso como, né, bacana. Porque a prova, o nome já diz, é uma prova, né? O trabalho é onde você se dedica, onde você se entrega, onde você ali realmente, né, mostra que você está engajado com o tema. Por que o tema ele é disseminado? Eu não gosto de deixar o tema aberto,
Ah, a Patrícia escolhe, a Jaine escolhe. Não. Eu gosto de direcionar. Por quê? Eu olho o perfil da pessoa e percebo, não, aquele grupo tem esse tipo de segmento. Porque se você deixa muito aberto para o grupo escolher, fica uma coisa muito vaga. Então é melhor você dar o tema, direcionar e falar, é dessa forma que eu quero. E é assim que vai ser. Porque o segundo período vai estar prestigiando vocês, vai estar assistindo vocês, e a turma deles é muito grande. Né? Então, assim, eu quero muito que eles assistam vocês, para eles se espelharem em vocês, né? Olharem, não, ali nós temos a Jaine, nós temos o Lucas, temos a Patrícia, temos a Rosângela, a Tatiene, a Isadora, né? Pessoas, né, que já ocupam uma posição, né, no âmbito profissional, já estão exercendo a profissão, não mesmo, talvez não mesmo que direta, mas indiretamente, né? Porque nós sabemos que a faculdade ela abre essa porta para nós, embora no caminho até chegar ao final, nós sabemos que existem muitas dificuldades, né? Existem muitas pedras, muitos, né, problemas que a gente sabe que existe, mas a faculdade abre essas portas. E só vocês sabem quais portas a faculdade já abriu para vocês. Independente de qual seja, mas ela abre muitas oportunidades para nós. Então nós precisamos que o quê? Que os outros que estão vindo olhem para nós e se inspirem em nós. Olha que bacana. Você tem um aluno, nossa, olha a Patrícia, né? A Jaine, poxa, o Lucas, a Rosângela, olha onde eles estão. Isso é bacana. Porque a gente sabe que tem alguém que vai olhar para o seu desenvolver e vai falar, não, beleza, é onde a Rosângela está que eu quero chegar. É assim que funciona. Isso é muito interessante. Nada compra isso, tá? Dinheiro nenhum compra isso, porque isso é satisfação profissional. Mas sem mais delongas, né? Alguém tem alguma dúvida? Jaine, trabalho, Lucas, tá tudo claro como água. Eu quero que vocês arrasem nesse trabalho, tragam entrevistas, filmem entrevistas. Quem puder entrevistar, filmar, por favor, tá? Entreviste, grave vídeo. O maior possível de criatividade eu quero que vocês façam. Afinal, vocês são oitavo período. Então, o oitavo período já está no nível assim, para lá do profissional. Já está exercendo a carreira. Então, eu exijo que vocês tenham ali uma qualidade muito maior nos trabalhos de vocês. Beleza? Nosso tema de hoje, turma, vou disponibilizar para vocês ali. Acredito que alguns, né, já tenham visto, né? É uma coisa muito beleza, Jair. Tudo entendido, né? Show de bola. Nosso tema de hoje, ele é algo que dentro de qual público, agronegócio, indústria, comércio, tudo, tá? Setor bancário, setor financeiro, bolsa de valores. Quando eu falo setor financeiro, Patrícia, Jordânia, não significa apenas banco, tá? Significa tudo, cooperativa de crédito, cooperativa de recolhimento e abastecimento de numerários, banco, financeiras, corretora de seguros, tudo, tá? Setor financeiro. Não estou apontando. Quando eu falo setor público, pode ser o quê? Uma análise de um departamento dentro da prefeitura, como pode ser a prefeitura como um todo, né? Pode ser um município em específico, como pode ser um estado. Então, assim, eu deixei lá para vocês modelos, deixei norte de artigos de trabalhos que já foram feitos em cima desse tema no oitavo período, até trabalhos de conclusão de curso, que eu acho muito bacana, né? Trazer isso para vocês, porque o dia que vocês fizerem uma pós-graduação, vocês vão ter que fazer um TCC e vocês vão ver como que é gostoso um TCC, bem feito, bem elaborado. Então, assim, é bom que vocês leiam e se roteirize por aquilo ali. Ali é como se fosse desse o caminho para vocês trabalharem. Não é plagiar, Ctrl+C, Ctrl+V, até porque o tema não tem nada a ver uma coisa com outra. O que eu quero não está no trabalho, mas ele te dá um norte, tá? Então, o nosso tema de hoje, turma, tá aparecendo aí, Patrícia? Tá chegando para você aí? Alguém usa o Sim, Hermes, tá aparecendo. Beleza. Show. Então, galera, o nosso tema de hoje é avaliação de desempenho. Olha, para as meninas que trabalham ali no banco, eu acredito eu, né? Essa avaliação ela acontece semanalmente. Existe um momento ali que a gerente, o regional, vem cá, Patrícia, vamos conversar sobre o seu desempenho? Nessa semana você fez isso, você não fez aquilo. O que você vai fazer para melhorar? Aí a Patrícia fica nervosa, ansiosa, né? Nossa, meu Deus, socorro, me ajuda, e agora o que eu vou fazer? Mas a avaliação do desempenho, ela começa muito antes de você começar a trabalhar. Lá quando você é criança, quando você é bebezinho, a mamãe cuida de você e ela vai te avaliando
o seu crescimento, o seu desenvolver. Então, ou seja, como que está o seu desempenho? Ah, minha filha não está brincando, não está andando, eu tenho que levar no médico. Isso já é uma avaliação de desempenho. E agora imagina como que deve ser uma avaliação de desempenho quando você está indo no sentido oposto do que realmente deve ser. Agora imagina uma empresa de grande porte que não possui uma avaliação de desempenho, que todos os departamentos fazem o que quiserem, o operacional é uma bagunça. Qual o caminho? Qual que é o destino dessa empresa? Falência. Né? Porque se você não tem uma avaliação do seu desempenho, como que você vai melhorar? Como que você vai bater meta? Não existe. E aí, olha lá. O ambiente organizacional e a avaliação de desempenho. Olha o que eu trouxe para vocês aqui de conteúdo. A avaliação de desempenho organizacional é uma ferramenta de controle das atividades que são executadas na empresa. Através desse instrumento, pode-se observar se a empresa está alcançando ou não seus objetivos. Pausa. Aqui já é o suficiente para vocês entenderem o que é uma avaliação de desempenho. Então, toda avaliação de desempenho é um momento crucial que a entidade pública, privada, governamental, não governamental, estatal, ela faz para verificar se o momento que ela está vivendo é oportuno, se está tudo dentro dos conformes, se tudo está seguindo o planejamento estratégico, se o planejamento operacional está funcionando, para quê? Para que o resultado chegue. Então, ou seja, essa avaliação de desempenho organizacional, ela é uma ferramenta muito confiável e muito utilizada pelas grandes e pequenas e médias organizações, porque é com base nela, né, com base nessa ferramenta, que o sucesso latente chega, né? Então, ou seja, o que é sucesso latente? Sucesso contínuo, né? Eu posso ter pequenas perdas, pequenas quedas ao decorrer do dia a dia, do momento, porém eu recupero com assiduidade e consigo ir ao meu foco. Porque, turma, nós sabemos que durante o decorrer da nossa vida, nós fazemos muitos planos. Eu, por exemplo, eu fiz milhões de planos para minha vida quando eu comecei a faculdade, há alguns aninhos atrás. Fiz muitos planos. Alguns daqueles planos não foram possíveis, outros foram vetados por alguns acontecimentos. Alguns planos não aconteceram porque eu decidi tomar algumas escolhas que bloquearam aqueles planos por algum momento. Então, ou seja, nem sempre, né, o meu desempenho foi como eu quis, mas a minha avaliação se tornou contínua. Então, a avaliação de desempenho, ela tem que ser o quê? Prioridade, depois que você planejou, depois que você está operacionalizando. Então, essa avaliação de desempenho vai medir a capacidade que a Patrícia tem de colocar em prática tudo aquilo que ela planejou, seja estrategicamente ou operacionalmente. Então, ou seja, nada mais é do que o quê? A certificação, a qualificação e a quantificação do conteúdo que a Patrícia está aplicando no dia a dia da empresa dela. Será que tudo que ela planejou está dentro dos conformes? Está acontecendo? Ou tem alguma coisa que não está dentro do padrão? Então, é por isso que existe a chamada avaliação de desempenho organizacional, porque ela vai olhar como um todo. Vocês entenderam que a departamentalização é você pegar, a Patrícia vai cuidar o quê? Abertura de contas. A Jordânia vai cuidar da venda de produtos financeiros. A Jaine vai cuidar do recebimento e pagamento no caixa. Isso é departamentalização. É você ter uma entidade localizada em determinado lugar, mas para que ela funcione corretamente, todos os integrantes precisam ter uma função. Isso é departamentalização. Mas não significa, e eu quero muito trazer isso para vocês, uma prática que eu não quero nunca que vocês façam, é o seguinte, o Lucas ele faz o protocolo de documento e envia para a junta comercial. Esse é o papel do Lucas, né? Suposição. Chega a Jaine, toda alegre, feliz e saltitante. Lucas, você poderia me ajudar na elaboração de alguns memorandos para me enviar, né, para o nosso regional, para o nosso diretor, seja lá quem for a hierarquia dela lá? O Lucas, eu não, Jaine. Eu trabalho com protocolo. Essa é a minha função. Turma, nunca façam isso dentro de uma entidade, porque isso vai decair o seu desempenho. E, consequentemente, a sua avaliação vai ser negativa. Então, isso vai impactar onde? No seu lucro, no seu bolso. Por quê? Uma empresa que funciona correto,
Cada um vai ter uma função. Mas se a Jaine faltar, o Lucas vai saber fazer a função dela. Isso é departamentalização centralizada. É um ambiente organizacional que trabalha em continuidade e formação de uma excelente avaliação de desempenho. Por quê? Se alguém faltar no departamento, eu posso simplesmente pegar a Jordânia ou a Jaine, que ela vai cobrir, ela vai saber fazer. Antigamente, as pessoas ficavam assim, eu faço reto, o Lucas faz na esquerda, já indo pela direita e pronto, acabou. Não vou ensinar para o Lucas, porque eu tenho medo do Lucas tomar o que é meu, tomar o meu lugar. Turma, quem é bom vai ser bom a vida inteira. Essa questão de você ter medo de alguém tomar o seu lugar, né? Dentro da avaliação de desempenho não existe. Nas grandes empresas, ninguém tem um cargo fixo. As pessoas possuem um cargo momentâneo. Ao decorrer do tempo, ou você cresce ou você roda. Porque se você não muda, alguém vem e muda você. Então, a questão da avaliação de desempenho é um constante crescimento, é uma constante elaboração de si só. Para quê? Para que você evolua. Não existe aquele emprego que você hoje em dia entra e trabalha a vida inteira da mesma forma. Ah, professor, mas eu trabalho, sou concursado. Ok. Mas em algum momento você vai ser cobrado. O concursado, ele tem uma grande matemática. Ele vai receber um salário X a vida inteira. A não ser que ele se especializar e passar no novo concurso, e aí ele vai continuando. Né? Então, ou seja, ele é estável. Ele tem um valor X. Agora, o privado, esse enche os meus olhos. Porque algo no privado desperta a pessoa o melhoramento pessoal. Você nunca está satisfeito consigo próprio. Não adianta. Quem trabalha com metas, se está incomodado porque bateu semana passada e essa não, é ótimo. Agora, se você não bateu semana passada, nem no mês passado, sai fora, porque não é caminho para você. Você tem que entender que meta é algo que te cresce. Quando você supera algo que lhe é dado, isso torna você um profissional muito mais capacitado. Ah, pode acontecer de você não conseguir. Ótimo, vai acontecer. Sempre acontece, né? Mas o que não pode morrer em você é a vontade de superar o próximo desafio. Porque quando você tem essa vontade, a sua avaliação de desempenho será refletida nesse parâmetro. É nessa ótica que você vai ter uma excelente avaliação de desempenho. Por quê? Os departamentos vão trabalhar contínuos. Mesmo que o Lucas falte, a Jaine falte, a Jordânia falte, a Patrícia vai dar conta. Sobrecarregada? Lógico, né? Lógico, mas ela vai cobrir, porque ela é uma excelente profissional e ela sabe a operação por completo. Então, turma, controladoria vai muito mais além do que uma disciplina complementar. Controladoria, ela te forma não só para o profissional, mas para a sua vida, para o seu crescimento profissional. Você tem que ter alegria, vontade em fazer o que você faz. Senão, o seu desempenho cai. E se o seu desempenho cai, você leva quem? O seu chefe. Você leva seu chefe, você leva quem está acima do seu chefe, e depois você acaba levando a empresa inteira por conta de uma vontade sua, egoísta. Eu não vou fazer, eu não quero fazer. Lucas, não vou protocolar. Não quero cuidar disso, isso é função sua. Então, comecem a... Se vocês... Algum de eu acredito que não. Vocês são, né? Com certeza vocês são pessoas muito melhoradas de pensamento e vocês sabem que isso não leva ninguém a nada. Nós precisamos aprender a fazer tudo. Uma dica, uma experiência, quem trabalha em escritório, trabalha 10 anos no departamento contábil. Fica lá, contábil. Vai para o departamento pessoal, não sabe gerar uma folha de pagamento. Gente, pelo amor de Deus, você precisa aprender em todas as áreas. Por mais que você não se tenha aptidão para aquela área, você não goste, mas você precisa aprender. Porque isso leva para você o quê? Uma maior qualidade de vida profissional e um maior campo de alcance. O emprego não é eterno, nada é eterno. Você precisa sempre se adaptar, melhorar, inovar. Então, isso contribui para que a sua avaliação de desempenho seja positiva. Um case de sucesso, na lojas americanas, há muito tempo atrás, né, ocorreu uma seguinte pesquisa. Você, né, chegaram para os colaboradores, quantos de vocês operam o caixa? Aí todos falaram, desde a faxineira até o caixa, todos operavam o caixa. Quantos de vocês fazem a limpeza da loja? Todos. Quantos de vocês são operadores de caixa? Ninguém. Por quê? Existe uma estratégia no mundo empresarial que é você o quê? Olha só o plano estratégico das lojas americanas.
No final dos anos 80, a Lojas Americanas chegou no Brasil, né? Chegou não, ela chegou muito antes, mas ela difundiu. Logo quando a Mesbla, que era a concorrente forte da Lojas Americanas, quebrou, então ela chegou com tudo, né? Vendendo departamento, vendendo chocolate, era aquela loja que você entrava, tinha chocolate e saco de arroz na mesma prateleira, e isso era uma coisa muito nova para o público que estava sendo oferecido aqui. O Brasil não era acostumado com isso, a gente estava acostumado com mercearia, com a vendinha do seu João, né? E aí, quando a Lojas Americanas se difundiu no país, esse era o diferencial dela. Por quê? Eu não vou contratar caixa, faxineiro, operador de máquina, não. Eu vou contratar o auxiliar geral. E aí esse auxiliar geral tomou grandes ramificações, né? Hoje esse cargo ele é extinto. Não existe mais, não pode. Né? Você tem que ter auxiliar de limpeza, auxiliar, porque você não pode abrir tanto assim. E a Americanas fez isso. E ela contratou uma série de pessoas que aprenderam a operar o caixa, repor mercadoria, dar entrada em notas, limpar a loja, fazer compras, com o quê? Com um salário padrão. E na medida que a pessoa fosse se destacando, ela ia ganhando agremiações e ia aumentando o seu salário. Isso foi um plano estratégico para melhorar o desempenho. Então, a avaliação de desempenho de 1989 da Lojas Americanas teve um superávit enorme. Né? Por quê? As pessoas eram muito produtivas. Não tinha aquele problema de não vender se a Jordânia ou se a Patrícia faltasse. A Jordânia vindo ou não vindo, a empresa faturava, lucrava e fechava, funcionava, né, normalmente. Mas com isso, teve uma desvantagem. Se você não tem uma necessidade de ter alguém bom do seu lado, qualquer um faz aquilo ali, você começa a ter o quê? Uma desvalorização do colaborador. E aí, com isso, a empresa ela não tinha um plano de carreira, então o seu turnover, todo mundo sabe o que é turnover, né, pessoal? Que é o índice de rotatividade das empresas, de colaboradores, ficou muito alto. Pessoas entravam hoje, daqui 30 dias saíam. E a empresa não estava nem aí. Por quê? Eles não estavam interessados em segurar um coletivo, um profissional bacana. Eles estavam interessados em quê? Em gerar lucro, capitalismo. Lucro, 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 e todo mundo trabalhando na mesma ordem. Mas entende o que eu estou dizendo? Isso foi no começo lá do século XXI. Hoje, as coisas são diferentes. Hoje você já tem um plano de carreira, né? Quando você faz uma entrevista em uma grande empresa, eles te apresentam tudo que você tem. Plano de saúde, previdência privada, plano odontológico, opção de carreira. Ó, se você, Patrícia, se você estudar mais um pouquinho, você ganha X. Se você fizer uma especialização, é mais X. Então, eles te dão abas de crescimento para quê? Para convencer você a ser deles. Porque é muito melhor você ter alguém motivado, capacitado, integrado com o negócio, que luta pelo negócio, do que alguém que está ali apenas pelo dinheiro. Né? Então, ou seja, essa variação de desempenho passa pelo âmbito financeiro? Passa. Mas ela obrigatoriamente vai passar pelo âmbito pessoal também. Porque você precisa ter um contingente motivado, aplicado, para que o seu retorno seja garantido. Senão não faz sentido. E aí, olha só que bacana isso aqui, ó. Cabe enfatizar que a controladoria, por ser uma área organizacional, é aquela área que intitula, que padroniza, departamentaliza, né? Também deve ter o seu desempenho avaliado. Então, ou seja, ela não vai só chegar lá, ô, Jaine, passa o relatório do que você está fazendo aí no seu departamento. Ô, Lucas, que é isso? Está errado. Não. Ela também precisa ser avaliada. Será que a controladoria não está escondendo alguma fraude? Será que o departamento de controle e controladoria não estão mancomunados e vendendo informações para concorrente? Isso acontece. Acontece muito, pessoal, muito. Empresas, né, que possuem um departamento de controladoria com alguém da concorrência infiltrados, né, e vende as informações, os pontos fracos para aquela outra empresa, e essa outra empresa, né, ela acaba se beneficiando dessa informação, e aí, o que acontece? Né? Um deslize, uma falha, acontece uma fraude, e aí, babá, babu, né? Vai-se um negócio de toda uma vida para o ralo. Então, o departamento de controladoria precisa ser avaliado também. Como, professor? Desempenho. Será que todas as partes envolvidas da controladoria estão funcionando? Será que o controle está sendo leal, justo com o negócio, trabalhando para o crescimento ou não? Então, essas perguntas devem ser feitas. Dica: nunca, nunca no âmbito profissional confie 100%. Ah, professor,
Eu tenho uma funcionária que o meu pai deixa lá com ela a gaveta do cheque, lá do dinheiro aberta, ela pode fazer o que ela quiser, que meu pai não tá nem aí. Ei, pode ser o melhor colaborador que existe. Mas o cuidado com o seu patrimônio, só quem tem é você. Então, se a sua empresa é de médio ou pequeno porte, cuide, né? Olhe, cheque. Tá vendo que aqui até o departamento de controladoria precisa ser avaliado? Porque, às vezes, nem tudo é o que parece. Será que realmente aquele controle está jogando no seu time? Ou será que ele está esperando uma oportunidade para tirar de você aquilo que você demorou tanto tempo para construir? Então, ou seja, por mais que o departamento de controladoria já leve o nome de controle, né? Controladoria, né? Junção de controles, nós precisamos avaliar. Será que ele realmente está me trazendo desempenho? Porque não adianta um departamento de controladoria que só impõe e não tem resultado. Ele tem que impor, né? Que é o quê? Planejar estrategicamente, operacionalizar, e você, como gestor, como, né, dono, proprietário, tem que colher esse resultado. Porque se você não colhe resultado, não tem razão desse departamento funcionar. E aí, o que a gente acontece? Demissão, chama outro para dentro que vai melhorar a sua estrutura. Avaliação do desempenho operacional. Operacional, todo mundo sabe que é o quê? Chão de fábrica, correria, vai e vem, pega lá, toma aqui, descarrega, compra, vende, aluga. Isso é operação. Então, a gente tem que avaliar o quê? A operação também. Olha só. Diversas são as métricas, né, ó, e os padrões, tanto econômico-financeiros como não financeiros, que podem ser utilizados na avaliação do desempenho operacional. E cada empresa pode adotar aquelas que se adaptem melhor aos seus objetivos e modelos de gestão. Então, ou seja, não existe um padrão para você avaliar o desempenho de uma empresa, né? A receita do bolo, não tem. Mas cada empresa precisa ter o quê? Na cabeça, no pensamento, né, o gestor, o controle, que ele tem que acontecer. Tem que acontecer para medir os seus resultados, tanto financeiro como resultados de qualidade colaborativa. O que é isso? A vivência, plano de carreira. Pessoal, eu nunca vi na minha vida, eu tenho 28 anos, eu nunca vi, lógico, né? Eu nunca vi na minha vida, eu não tive tantas oportunidades, né? Tantas propostas de trabalho, mas eu já trabalhei em algumas empresas grandes. Eu nunca vi uma empresa que não tivesse um plano de carreira crescer. Por quê? Quem faz a empresa funcionar somos nós. Nós somos quem? Nós somos os funcionários, somos a vitrine da empresa. Então, se nós não vendermos um papel bacana, né, ter ali, ser referência, não vai para frente. A empresa pode ser a melhor do planeta, mas se você não tiver uma vitrine bem exposta, alguém engajado, comprometido com o resultado, a avaliação do desempenho, ela vai cair, o resultado não vem. Sabe um exemplo disso? Já tiveram a oportunidade, o desprazer, vamos falar assim, de vocês irem para uma loja de venda, né? E aí vocês, venda de mercadoria, sapato e tal, e aí vocês forem atendidos, a pessoa ficar com má vontade de buscar algo para vocês provarem? Já tiveram essa experiência? Patrícia, já teve isso, Patrícia? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Em Santa Maria, Patrícia? Também. Também. Então, assim, tá vendo? Tá vendo que desagradável? Poxa, o cara tá ali comissionado, ele tá recebendo para vender para Patrícia e ela é atendida dessa forma, né? Como se ela fosse uma obrigação. Ei, isso daí pode ser um indício de que a gestão pessoal do local não anda bem. E aí, o que acontece? A Patrícia pode ser a loja top, pode ser a Leris Blank, que ela vai lá, não entra nessa loja mais, porque eu fui mal atendida. Às vezes o dono nem sabe, o gerente nem sabe, mas o funcionário teve uma atitude tão indônea ali naquela questão, ele foi tão negativo que ela não entra mais. E aí o que acontece? Cai a venda, diminui o seu desempenho. Tá vendo? Como que a avaliação de desempenho é ampla. Não se cresce desprezando quem está lá embaixo. Você tem que avaliar, você tem que olhar. Se vocês um dia forem em cargo de liderança, não pisem nas pessoas que estão abaixo de vocês. Nem naqueles clientes que vocês forem atender com menos favorecimento financeiro. Porque esses um dia podem ser os melhores que vocês poderiam ter. E às vezes não deixam de prestar serviço com vocês porque foram mal atendidos em outrora. Alguém que reclama, sai da sua empresa, reclama para 10. Alguém que elogia, elogia para 2.
É uma matemática estranha, né? Mas é assim. Sabe por quê? É muito mais fácil criticar do que elogiar. Então, por isso que aquela lei que o cliente tem sempre razão é a mais pura verdade. Porque é o cliente que paga o seu salário. Então, o atendimento precisa ser independente da atmosfera, da circunstância do assunto. Ele precisa ser excelente. Você tem que chegar para alguém e a pessoa tem que sentir que você tem vontade, tem interesse de vender, né, de trabalhar, de prestar um serviço, né, de executar algo que é preposto para que ela faça. Então, isso tem que ficar explícito. Por quê? Porque está dentro da avaliação do desempenho. Então, ou seja, você valorizar quem está abaixo de você é ótimo. Porque quando você tem alguém que se espelha em você, você o quê? Tem motivação para continuar. Agora, se você não é referência, não estou dizendo que você tem que ser o melhor. Existe muito em Santa Maria aquela questão assim, a cultura, acontece muito disso. Eu tenho que ser o melhor, o melhor, o melhor, eu tenho que fechar todas as provas. Não! O melhor não fecha todas as provas. O melhor não atinge os melhores resultados. O melhor é aquele que persiste, mesmo quando tudo parece que não tem mais jeito. Assim é no mundo empresarial. Agora, vocês imaginem se esse que sempre fecha, faz tudo, dá tudo certo, é o cara dos caras, chega na vida real, abre um negócio, não dá certo, aí ele desiste. Por quê? A frustração foi tão grande que ele não superou. Ele não teve a capacidade de dar a volta por cima. Então, por isso que o nosso desempenho tem que ser trabalhado agora. Na faculdade, agora que vocês estão indo para o mercado de trabalho, na especialização, não parem na faculdade. Continuem. Façam uma pós, um mestrado, um doutorado, quem sabe um intercâmbio. Gente, não para. Quando eu estudava, para conseguir um emprego, para ser vendedor, né? Quando eu estava no ensino médio, você precisava ter ensino médio para ser vendedor. Quando eu terminei o ensino médio, para ser caixa, auxiliar administrativo, tinha que estar estudando na faculdade ou estar formado. Olha só que loucura. Para ser caixa, né? Não aqui no nossa realidade, a nossa realidade é diferente, aonde, né, eu estava. Então, ou seja, isso, com o tempo, hoje em dia, se você não domina a tecnologia, se você não domina um bom sistema ali contábil, um sistema financeiro eletrônico, você não é contratado. Você precisa sempre melhorar. Por quê? Para que você puxe o seu desempenho e a avaliação no final do trimestre, do período, seja positiva. A avaliação dos gestores. Quantos aqui, não precisa falar, nem levantar o dedo, mas eu acredito, né? Eu até coloquei essa figurinha aqui para sair correndo, né? Porque é isso que eu queria trazer para vocês mesmo. Quantos aqui já quiseram que os seus líderes, os seus gestores, os seus gerentes fossem avaliados? Dá uns 5 minutinhos aí para vocês. 5 segundos, minutos não, porque é muito tempo. 5 segundos. Pensem. Vocês já pararam para pensar que às vezes a receita, o problema de vocês não estarem produzindo é o líder? É o gestor? Às vezes o líder vem, cobra, mas vocês nunca viram o seu líder apontar o caminho para vocês. O líder nunca pegou na sua mão e falou assim, eu vou junto, eu vou te mostrar como funciona, quando você começar a engatinhar, eu te solto. Se você cair, eu levanto você. Lógico, tem um período. Você faz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se for preciso. Agora, se a pessoa não entende, a pessoa não quer, aí não é mais o problema do líder. Aí já é caso de demissão, troca de contingente, né? O que a gente não pode fazer é o quê? Desistir de alguém dentro da nossa empresa. Porque isso daí também derruba o nosso desempenho. E não é essa a intenção. Por isso que, às vezes, dentro das instituições, existe algo chamado avaliação institucional. Nessa avaliação, os colaboradores, né, eles vão avaliar os seus líderes, né? Como que é o seu gerente? Como que é o seu monitor no escritório? Como que é o seu gerente bancário? Como que é o seu gerente lá do departamento de controladoria da prefeitura de Tarama? Como que é o gestor ali, o geral? Ele é bacana? Ele te dá chances? Ele te mostra caminhos para que você cresça? Ele te ensina? Ele te treina? Ele te cobra pelo que ele te treina ou ele te cobra pelo que eles cobram por ele? Porque existe uma diferença. Você pode ser cobrado pelo que alguém te ensinou alguma coisa. Isso é ótimo. Agora, você pode ser cobrado por uma coisa que alguém cobrou o seu líder
O seu líder não tem a menor ideia de como ele vai fazer e aí ele cobra você, porque você é menor do que ele, então você tem a obrigação de entregar o resultado. Isso não é liderança, isso é chefia. Não sejam chefes, sejam líderes, porque se vocês quiserem ter uma avaliação de gestor no futuro positiva, esquece essa palavra de chefe do vocabulário de vocês. Isso não existe, isso não funciona. Nunca funcionou. E hoje em dia, com a modernização, tecnologia, isso aí, então, agora está muito mais difundido. Não adianta, tá? Você precisa ter essa noção. Ser gestor, o nome já diz, gerir, procurar melhores caminhos, ensinar, mostrar junto, atravessar a ponte junto. Se a gente cair, cai junto. E se a gente levantar, levanta junto. Essa é a intenção. Não existe resultado sem esforço. Então, também a gente não pode sentar na mesinha, cruzar os braços e deixar o resultado cair. Não! A gente tem que tentar. Oferecemos para 10, 10 erraram, o 11º vai aceitar. O que a gente não pode é se intimidar. Acontece muito isso. Quando eu era gerente de vendas, a minha avaliação, sempre no primeiro mês, eu saía de uma filial e ia para outra. Quando eu chegava na outra filial, os colaboradores quase me engoliam, né? Porque eu cobrava muito deles para venda, produto financeiro, vamos vender seguro, vender juros, vender capitalização, porque a gente tinha que vender, era obrigado a vender. E aí, no primeiro mês, a minha avaliação era péssima, né? Porque eu era insuportável, né? Cobrava, ficava no pé e mostrava como fazia. Eu ia lá no caixa, ensinava, vendia para a operadora, passava na matrícula dela, ela entendia. Depois, 1h30 eu voltava lá, e aí, quantos que tem? Então, assim, quando a gente está numa zona de conforto e alguém vem e cobra melhoria, a gente fica assim, ó, meu Deus. Lá vem o chato do Arami de novo me cobrar. Isso era o que eu mais ouvia. Sempre no primeiro mês, 40 dias. Depois, eu era tão difundido na cobrança, naquela crítica construtiva. Ó, poxa, você está deixando de ganhar dinheiro, cara. A gente vai ganhar 30, 15, 20% a mais no salário. Por quê? Por falta de vontade. Aí vinha um cliente com potencial para adquirir algo interessante que a gente precisava vender, um produto financeiro, e a pessoa olhava para Marte e imaginava os anéis de Saturno. É uma loucura, isso é. Olhava para Marte, eu sempre brincava com essa analogia. Olhava para Marte e imaginava os anéis de Saturno, porque viajava. O foco dela não estava ali. Então, o que acontece? Quando nós falamos de profissional, eu sei que existe essa frase, nós precisamos de desligar tudo que está lá fora e focar no trabalho. Ah, não dá, professor. Minha mãe está doente, meu primo está lá em casa, meu marido tá aprontando na rua. Gente, entenda, no trabalho você não vai resolver esses problemas. E nem em casa você resolve os problemas do trabalho. Então, para que uma avaliação de desempenho, né, seja positiva, isso precisa ser refletido. Agora, se o problema está no seu líder, então a gente precisa sentar com esse líder, alguém acima dele, geralmente é o RH, né, ou é um regional, em alguns casos, né, o próprio dono, explicar para ele, olha só, eu quero conversar com você, ô Jaine. Porque você é gerente do departamento, você tem ali 5 pessoas sob sua supervisão e já tem 6 meses que o resultado só está caindo. O que está acontecendo? O problema será que está no departamento ou está na liderança? Porque às vezes é muito simples, é muito fácil você ter um registro de gerente. Nossa, é bonito, né? Olha só, Patrícia Seika, o gerente, né? Jaine, Lucas lá, eu esqueci o sobrenome do Lucas, da Alcol, né, Lucas? Acho que é isso. Lucas, fulano de tal, gerente de departamento, né, supervisor, é muito bonito. Mas você ser um cargo de liderança vai muito além do que você apenas mandar. Você tem que mostrar como faz, ensinar, pegar na mão, se cair, levantar e ensinar de novo. É assim que o resultado acontece. E o seu liderado, para que você tenha uma boa avaliação de gestão, ele precisa olhar para você, eu quero ser igual o Lucas quando eu crescer. Ai, professor, mas todo mundo é adulto, né? Eu não quero me espelhar. Não. Quando eu digo isso, isso não é puxa-saquismo. É você ter alguém como referência no seu campo profissional. Isso é fundamental. Você precisa ter alguém para ter referência. Agora, pensa que triste. Você trabalha em um local que o seu chefe tá nem aí para a hora do Brasil, né? Não estou dizendo para você dar 6h30, você ficar até 9 horas trabalhando. Não. Outra coisa. Não confundam a avaliação de desempenho com carga horária dobrada. O ótimo funcionário é aquele que cumpre a sua carga horária dentro das 8 horas trabalhadas.
Ah, professor, mas aí se as pessoas veriam saindo 6h30 em ponto, elas vão meio torta. Que olhem. Por quê? Não é porque você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas a mais no trabalho que deixa você ser bom. Gente, tira isso da cabeça. Isso não existe. Quando você é um gestor, a empresa precisa funcionar com ou sem você. Se a empresa só funciona com você, essa gestão é furada. Não funciona. O seu corpo liderado não te respeita. Eles não te admiram. Então, o resultado não vai acontecer. Então, por isso que eu digo, não se iluda com carga horária dobrada. Isso, para uma avaliação de gestores, isso reflete negativamente. Porque se você tem mais pessoas trabalhando mais, fazendo hora extra, significa que o dia não está sendo produtivo. Por quê? Ou você, como líder, não está departamentalizando as tarefas, ou você, como líder, está se apegando a detalhes que não tem efeito prático. Já ouviram aquela uma expressão assim? Que você, às vezes, é tanto detalhe, é tanta coisa, que o que realmente precisa ser feito não acontece. Porque, às vezes, o colaborador fica tão afundado em detalhes, e aí o que realmente deveria acontecer não acontece, prejudica todo o departamento, e aí acontece o quê? A avaliação de gestores, ela acaba sendo o quê? Negativa, porque o gestor não focou no resultado, focou o quê? Apenas na burocracia. Acontece muito. Eu conheço muitos gestores que só estão preocupados em cumprir com a burocracia, né? E aí acabam que não se esperam no resultado. E aí o que acontece? Os gestores precisam passar por esse controle. Eles precisam se organizar para dar um apoio, para dar um amparato para os colaboradores melhor, para que os colaboradores tenham em quem confiar. Porque se você tem medo do seu gerente, do seu supervisor, isso não é uma liderança, isso é uma imposição. O resultado vai acontecer por pouco tempo, até o dia que você se cansa, vê uma oportunidade melhor e vaza na braquiária. E aí? Às vezes, você, Jaime, é uma excelente profissional, mas você é sucumbida por tanta burocracia, por tanta cobrança desnecessária e, às vezes, por falta de fé. Sabe o que é falta de fé no colaborador? É quando o gestor não acredita que ele vai dar conta do recado e, por conta dele não acreditar, o colaborador não dá conta. Mas não porque ele é incapaz, por medo, ele se checa, e às vezes ele checa um procedimento de 2, 3, 4, 5 vezes para ter certeza que aquilo ali está certo. E aí ele perde tempo, ele acaba errando e não percebendo, porque ele está cansado de checar a mesma coisa, e aí a avaliação do desempenho cai. E aí, quando vai acontecer a avaliação institucional, se acontecer, né? Se acontecer, aquele colaborador vai ter tanto medo de falar, de perder o emprego, que ele vai ficar assim, ó. Não falo, vou ficar quieto. E aí o que acontece? O resultado vai cair. E aí, turma, é uma queda livre. É uma queda livre. Aí quando vem alguém cheio de vida, cheio de gás e bota para quebrar e troca toda a gestão, cobra de todo mundo, aí balança a poeira. É só você pegar ali um litro de água, bota areia, deixa a areia ir pro fundo. Quando tiver tudo no fundo, você chacoalha. É essa a sensação que acontece no departamento. Então, isso, quando ocorrer avaliação de gestores no departamento de vocês, nas empresas de vocês, façam da melhor forma. Sejam honestos. Não se vendam apenas por um cargo. Se você é bom, você vai ser bom em todo momento. As empresas vão te buscar. Você não vai precisar correr atrás. Lógico, às vezes lá no primeiro período, no segundo período, você tem que se submeter a muita coisa. Mas, quando vocês estão chegando nesse estágio, no 8º, as empresas vão buscar vocês vão ser referência. E é nesse sentido que vocês precisam se formar. Nessa situação, olhando para esse parâmetro e analisando ali também a questão dos gestores. Nós precisamos, se vocês forem líderes dos líderes, vocês precisam avaliar os gestores de vocês. Será que eles estão olhando para aquele potencial de colaborador? Será que eles estão valorizando o serviço da Jaime, do Lucas e da Jordânia? Ou será que eles estão com medo da Jordânia ser tão boa e superar eles? Isso acontece demais. E isso é uma perspectiva negativa, porque
Se você olhar para o lado bom, se você tem alguém que você treina, essa pessoa te supera, você foi maravilhoso, você foi eloquente, você foi um ótimo gestor. Agora, se você é um cara que não ensina com medo de perder seu lugar, volta para a faculdade, faz controladoria comigo, que aí você vai aprender como que funciona a gestão de pessoas, como tem que ser, né, um departamento organizado olhando para essa avaliação, porque aí não funciona, não vai colar. Você vai suportar por um tempo e depois você vai perder o seu resultado. E aí, dando sequência, a avaliação de desempenho na dimensão de controle. Isso aqui vai ter duas perspectivas. Essa é a primeira, tá? A dimensão de controle de gestão é quando você foca, planejou, operacionalizou, e você vai ter um controle. Além de você ter a gestão, você gerir o procedimento, você vai ter o controle. Você vai ter uma dimensão amplificada. Você tem que ter aquele olhar da seguinte forma: se eu controlar, funciona. Se eu não controlar, vai funcionar? Vai continuar dando resultado? A resposta precisa ser sim. Agora, se você tiver a seguinte resposta: se eu não estiver dentro do meu trabalho, as coisas não funcionam. Então, você precisa passar por uma avaliação de desempenho na dimensão do controle de gestão. Porque algo não está certo. Você tem, o resultado precisa funcionar com ou sem você dentro do departamento. Olha que bacana. Os gestores estabelecem um objetivo geral, tá vendo? Ó, plano estratégico, almejado pela empresa e outros particulares para suas respectivas áreas. Esses objetivos são desdobrados nos indicadores que direcionam o processo decisório. Que indicadores são esses? ROI, você vai ter ali índice de liquidez corrente, liquidez seca. Nossa, professor, mas existe em controladoria? Sim, nós vamos fazer cálculos disso, porque vocês são futuros controladores. Vocês têm que saber fazer um cálculo ali de liquidez seca, liquidez corrente. Tem que ter, isso é matéria de prova, entendeu? Vocês vão ter que olhar um case e vão ter que analisar se a situação daquele departamento de controladoria está bacana, se os dados daquele controlador, daquele controller, estão dentro do aceitável. Indicadores utilizados na dimensão de controle de gestão. Olha que mudou. Aqui eu estou utilizando, lá eu estou tendo uma dimensão ampla. Por que a gente coloquei esse template de uma madeira? Porque é aqui que o bicho pega. É aqui que muito camarada desiste, é aqui que o povo não aguenta, pede conta, pede para sair, porque não está acostumado com a pressão que o mercado enfatiza sobre a fatia da clientela. E aí, o que acontece? As bases entortam, estavam acostumados, às vezes, com aquela gestão mais simples, mais acomodada. Se você fez, tá bom. Se você, na semana que vem, você faz melhor. E não é assim. Se você fez bem hoje, amanhã você tem que fazer melhor. Se amanhã você fez melhor, no próximo, você tem que fazer melhor ainda. Nossa, professor, mas que perspectiva. É assim que você recebe seu salário. Porque se a gente não pensar dessa forma, as coisas não funcionam nos departamentos. Elas precisam ter uma continuidade. Imagina se a Patrícia fizesse uma venda, uma aquisição bacana na empresa dela, no outro dia, não vou vender não, já vendi hoje, tá bacana. Ei, que isso? Isso é pensamento retrógrado. Você volta para trás. Você deixa de pensar num horizonte profundo e começa a pensar no seu umbigo. Não vou fazer mais porque eu estou bem. Não é assim, tá? Não é assim. Você precisa ter uma continuidade, utilizar na dimensão porque os indicadores para que você tenha um controle maior. Que indicadores são esses? Vamos lá ver? Econômicos financeiros, né? Tem alguns indicadores que podem ser classificados. Olha eles aqui, ó. Índice de liquidez, indicadores de liquidez. O que é isso? Tem dinheiro no caixa da empresa? Tá bacana? Tem uma boa ornamentação? A empresa está fluindo? Olha aqui o que diz o conceito. O índice de liquidez são medidas de avaliação da capacidade financeira da empresa em satisfazer compromissos com terceiros. Então, ou seja, o que ele mede? Tem dinheiro para pagar os fornecedores? Tem. Não tem? Beleza. É assim. Quanto maior, melhor. Botei aqui bem grandão aqui para vocês verem. Quanto maior, melhor. Então, se a empresa possui um índice de liquidez, mais chances dela pagar para você, que é um fornecedor, melhor. Olha aqui que bacana. Como que é a fórmula da índice de liquidez? Olha aqui, ó. Liquidez corrente, LC. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
acima de 1, acima de 10, né? Alguns 10, algum 1, positivo. Menor, negativo. Liquidez seca. Se você pegar tudo que você tem, pega tudo, toda a empresa, paga a sua dívida? Não, não paga. Então tá ruim o negócio. Ó. Ativo circulante menos itens de difícil realização dividido pelo passivo circulante. Liquidez imediata. Consigo pagar tudo agora? Agora? Nesse momento? Caixa equivalente de caixa dividido por passivo circulante. Liquidez geral. Fica liquidez geral. No âmbito direcionado, consigo liquidar tudo? Dá? Eu consigo pagar sem ficar devendo nada, incluindo estoque, incluindo tudo? Consigo ou não consigo? Indicadores de endividamento e estruturas de capitais. Tudo isso aqui nós vamos fazer dentro da avaliação do desempenho. Então, ou seja, a avaliação do desempenho, ela virá, tá? Ela não vai vir, ela virá, né? Para quê? Para que você tenha esse controle. Nós falamos do pessoal, agora estamos falando do din-din. Eu tenho que saber se a minha empresa consegue pagar, eu tenho que saber se ela fechar hoje, tá bacana. Eu tenho que saber que se eu tirar tudo hoje, eu vou ter dinheiro para cobrir o saldo negativo. Eu preciso ter esse controle. Isso é a avaliação de desempenho. Você vai avaliar o financeiro, você vai avaliar o econômico e o quê? O pessoal, o organizacional, para que a sua análise tenha o quê? Um sentido melhor, você tenha uma certeza melhor, você consiga confiar nesses dados. Olha o que traz aqui a especificação. Os índices desse grupo mostram as grandes linhas de decisões financeiras em torno da obtenção e aplicação de recursos. Interpretação. Basicamente, os índices, né, de endividamento, quanto maior, pior. Se você tiver um índice maior de endividamento, pior para você aqui, ó. Endividamento na mesma linha lá da liquidez, tá? Ó, endividamento geral, endividamento, composição de endividamento, essas aqui são as formulazinhas, tá? Não tem segredo, tá, pessoal? Todo mundo sabe que é passivo circulante, mas passivo não circulante dividido por ativo. Né? Não tem muito que esmiuçar aqui, não. Indicadores de rentabilidade. Nós analisamos o quê? O organizacional, que é o colaborativo, anotem isso. Nós analisamos o econômico-financeiro, que trata da liquidez da empresa, corrente geral ou seca. Nós analisamos os índices de endividamento geral, composição, tudo que vai englobar. E nós vamos falar agora da rentabilidade. Nossa, professor, é muita coisa, né? Não é nada. Você grava isso logo, é rápido, é simples, porque você precisa olhar para esses pontos, para você controlador, para você controladora, controle, futuro controle do Cicobi, da Prefeitura de Tarana, de Santa Maria, do escritório do Hudson, para que vocês tenham controle da situação. Turma, tudo gira em torno do controle. Então, olha o que é a rentabilidade. É o reflexo das políticas e das decisões adotadas pelos administradores da entidade, expressando o nível de eficiência e o grau do êxito econômico-financeiro atingido. Ou seja, a rentabilidade, quanto maior, óbvio, né? Quanto mais rentabilidade, melhor. Como a gente mede a rentabilidade? Olha lá. Retorno sobre o patrimônio. Quanto que a Jordânia investiu na empresa? O RPL dela. Quanto que é o RPL dela? Lucro líquido dividido por PLM. Então, ou seja, isso, né, patrimônio líquido acumulado, você vai pegar todo o seu lucro dividido pelo PL do momento, né, depende ali da equação que você está trabalhando, para você ver qual que é o seu RPL. Retorno sobre ativo, o RA, ou RA, né, alguns chamam de RA. Lucro líquido menos despesas financeiras. Olha aqui, ó. Lucro líquido, DRE, mais despesas financeiras. Opa! Despesa financeira? Sim. Mais despesa financeira. Acho que vocês já conhecem essa fórmula. Acredito que vocês tenham estudado já isso em análise, né? Mas só dando uma relembrada. Vezes, né? Aí você tem que colocar aqui 1 menos 0,34 é o índice, tá? Dividido por ATM, ativo. Você tem que dividir pelo seu ativo total. Tá? Isso seria o retorno sobre o ativo. Esse aqui não é algo que é muito utilizado, é mais esse aqui, ó, o RPL. Quanto que você tem de retorno sobre o seu PL? Quanto que você tem algo que volta para você positivo? Isso é muito utilizado, tá? E aí nós temos outro indicador, olha como que é complexa a análise, tá? Como que é complexa essa avaliação de desempenho.
indicadores de atividade ou indicadores de prazos médios. Esses índices ajudam a entender a gestão de capital de giro, sob a definição de capital de giro, sendo o valor líquido investido pela entidade em sua atividade operacional de curto prazo. Alguém pode me explicar o que é capital de giro? Patrícia, pode me explicar o que seria capital de giro? Enquanto eu bebo água? Capital de giro é o valor que a empresa tem para movimentar e fazer o fluxo de caixa dela, para ela pagar as contas, as coisas, para ela estar pagando coisas do curto prazo e que vão fazer com que ela consiga manter as atividades dela. E como que ela consegue esse capital de giro? Quais são as fontes possíveis de capital de giro? Você sabe? Depende. Nós... Pode falar. Na sua área, quais são quando as pessoas vão lá no banco? O que elas pedem? O que elas solicitam para você? Para que elas solicitam isso? Como assim? Por exemplo, você lida com muitas PJs, pessoas físicas, né? Quando eles solicitam capital de giro, o que eles pretendem fazer com esse valor, com esse, né? Não estou falando da linha de crédito, estou falando, né, do valor agregado. O que eles querem com esse valor? Eles querem aumentar os lucros da empresa, querem aplicar em alguma coisa para desenvolver, melhorar o atendimento, melhorar o espaço, lá várias coisas eles podem aplicar. Exatamente. Então, o capital de giro, a curto, médio prazo, ele vai dar uma maleabilidade, ele vai dar um melhor gerenciamento da operação. Então, isso, né, vai dar uma suavidade, ele vai ter acesso a algo, né, din-din, digamos assim, com maior facilidade, e ele vai conseguir, né, devolver isso a curto, médio ou longo prazo, aqui está falando só de prazos médios, e ele vai ter uma saúde de tempo melhor para conseguir efetivar as operações e melhorar o atendimento, melhorar o mix de produtos. Então, para isso que serve o capital de giro. E os indicadores de atividade ali, eles vão focar nesse parâmetro. Será que o capital de giro lá da empresa, da Isadora, está sendo bem aplicado? Será que lá a grande indústria, né, fábrica de rações da Isadora, está sendo bem gerida? Está sendo bem estabilizada? Será que está funcionando bacana? É ali que eles vão medir o capital de giro daquela entidade. E aí nós temos aqui os indicadores desses prazos do capital de giro. Olha lá, ó. Prazo médio de estocagem, que é o PME, estoque médio dividido pelo CMV vezes 360. Por que 360? Mês comercial, ano comercial, perdão, tá? Ano comercial. Prazo médio de recebimento de clientes, PMRC, clientes médio dividido por receita bruta vezes 360. Prazo médio de pagamento de fornecedores. Quanto tempo a Isadora está demorando para pagar os fornecedores? Ciclo operacional, PME mais PMRC. Lembra aqui, ó, PME, ó, prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento. Ciclo financeiro, prazo médio de pagamento de fornecedores menos o ciclo operacional. Tá vendo que é uma engrenagem? Algo depende de algo para chegar no resultado que você solicita. E aí, nós temos a avaliação de desempenho na dimensão de dados de informação. Agora nós falamos organizacional, que é o pessoal colaborativo, financeiro, endividamento, giro, agora a gente vai, rentabilidade, agora a gente vai falar de dados. Quando a gente fala de dados, é o quê? A contabilidade, é o controle de estoque, né? É o pagamento de tributos. Será que a gestão de tributos está sendo eficaz? Tá vendo que isso impacta também na avaliação de desempenho? Olha aqui, ó. Fechamento contábil no primeiro dia útil do mês, isso para uma empresa tem que ser critério. Uma empresa de grande porte, ela tem que ter essa rotina para que as coisas funcionem, para que os acionistas tenham credibilidade, acreditem na Isadora. Controle de estoque real e oportuno. Será que essa caneta, lá na BIC, essa caneta é BIC, né? Todo mundo conhece a BIC. Será que quando eu comprei essa caneta na papelaria, quando a papelaria comprou da indústria BIC, a BIC baixou essa nota?
teve um controle real, isso é controle real. É você vender aqui, em uma de sua filial, lá embaixo do Andu, na outra filial, você saber que foi vendido. Não precisar ter esse desvio de controle. Isso é controle real de estoque oportuno. O não pagamento de encargos por atraso, por isso que as empresas grandes, elas não admitem você mandar uma guia de imposto atrasado, elas pagarem uma duplicata atrasada. Por quê? E gera passivo. Que passivo? Juros, encargos, mora. E isso gera o quê? Uma diminuição no desempenho. Consequentemente, lá no final do ano, quando for feita a avaliação, o departamento vai ficar negativado. A avaliação de desempenho na dimensão de controle de dados e informação. Ainda dentro do controle de dados e informação, a gente precisa entender o seguinte. Além dos impostos, além do controle financeiro que existe, né, nós precisamos entender que o controle da informação, ele passa por um sigilo. Você precisa ter, né, você tem que induzir isso para todo o corpo liderado a não difundir essas informações. Você precisa ter um certo sigilo de tudo que trata dentro de uma empresa. Se um dia vocês se depararem com a seguinte situação, eu trabalhei lá no McDonald's, que lugar ruim. Quanto tempo que você trabalhou? 5 anos, colega, de aguentando meu gerente enjoado. Se você ouvir um funcionário, um ex-funcionário, falar mal de onde ele trabalhou um dia, não contrata. Sabe por quê? Esse colega não vai ter um sigilo da operação. A operação, por mais ruim que ela seja, tem que ter sigilo. Por quê? Você vai dar credibilidade ao seu profissionalismo. Se você não tem sigilo, você quebra aquele acordo que você firmou. Por mais que algo não foi feito de acordo com o que você realmente queria, algo saiu do controle, algo não estava como planejado, mas você precisa ter sigilo das informações. Quando você fecha a portinha do seu trabalho e sai para casa, o que você fez ali não diz respeito ao seu marido, ao seu filho, ao seu vizinho. Eu sei, é difícil, a gente acaba comentando, é normal. Mas cuidado com o que você comenta, porque às vezes, por um deslize, isso acaba saindo do seu controle. E aí, como que você vai fazer para reverter essa situação? O sigilo, ele é algo importantíssimo no controle de dados de informações. E aí, olha só. Sendo assim, podem ser realizados indicadores correlacionados com o monitoramento dos controles internos, né? Nós já sabemos o que é controles internos. Já em relação à avaliação dos gestores, os atributos que fazem referência à sua qualificação e seu comportamento devem ser analisados como, por exemplo, a seguir. Interagir com outras áreas, tá vendo que o gestor precisa saber e entender de tudo. Agir de modo a beneficiar toda a empresa, ele não pode pensar só no salário dele. Ele tem que tentar ajudar todos. Realizar de forma adequada as suas atividades sob responsabilidade, contribuir para o sistema de controles internos, participar de um sistema de comunicação interativo, né, e ter a inexistência de erros de inputs ou de informação no sistema corporativo. Falhas, tá? Falha de comunicação. Ah, a Patrícia não veio trabalhar hoje, era para ela ter vindo, ela estava de folga, mas ela não veio porque eu esqueci. Eu esqueci. Nossa, eu esqueci de fazer aquilo. Cara, isso, para um cara que está no ramo profissional, que depende de prazo, tem que lidar com isso, quebra a carreira da pessoa. Esquecer é normal? É. Mas você usar o esquecimento como justificativa, queima o seu filme como controlador, como gestor. Não se pode ter esse tipo de falha. Você tem que... Esqueceu? Pensa rápido, resolve o problema e traz a solução. Não justifica o erro com esquecimento. Não dá certo. E aí nós temos a administração por centro de custos, tá? Centro de responsabilidade, né? O que é isso? Algo que vai vigorar, que vai ter certeza que você está fazendo o que é para ser feito. Um centro de responsabilidade é uma unidade da organização administrada por um responsável, um gestor, um gerente, um supervisor, né? Com isso, a empresa pode ser compreendida como um conjunto de centros de responsabilidades. Você tem uma empresa, o departamento financeiro, contábil, fiscal, jurídico, pessoal, vendas e compras. Cada departamento vai ser representado por um líder. Esse líder é o responsável. Ele vai ser o centro de responsabilidade que vai reportar para quem? Para um líder maior que vai juntar as informações e passar para o seu controle, para quem está na cabeça da situação.
Um centro de responsabilidade existe para cumprir ou mais propósitos, considerados como seus objetivos. As empresas que possuem metas e objetivos e estratégias para alcançá-los são estipuladas pela alta administração. Lógico, a governança, a cúpula dos executivos vão cobrar do controller, que vai apresentar, ele não toma decisão, lembra disso? O controller não toma decisão, ele apresenta o dado, e ele vai cobrar do seu liderado, que vai cobrar dos gestores, pelos centros de responsabilidades, a informação, né, inerente para aquela situação. Para quê? Para que o seu resultado da avaliação de desempenho seja qualitativo positivo. E aí, olha só, existem 4 tipos de centro de responsabilidades. Olha só, nossa, isso é pergunta de prova, hein? Receita, quanto que vendeu? Despesa, quanto que você pagou? Lucros, depois que eu recebi, faturei, né? Registrei a receita, paguei a despesa, quanto que eu tive de lucro? Investimento, eu tenho algo na bolsa, eu investi na MG, na MG Lu 3, que é o código da bolsa, né, de valores da Magazine Luiza, tá tendo rentabilidade? Isso é centro de responsabilidade para investimentos. E aí, nós encerramos. Alguém tem alguma dúvida quanto a esse conteúdo? Ficou muito maçante? Jaine, pergunta, Jaine. Lucas, dúvidas? Lucas, Sheila, Kempin, dúvidas? Agora é a hora, pessoal. Vamos falar. Não, professor, sua aula hoje tá show. Tá show? Quem tá falando? Thaís. Não consegui ver. Thaís, tá bacana, Thaís? Não tem dúvida, Tá, não? professor, tô adorando. Identifiquei um monte de coisa, professor, no meu trabalho, hein? Que bacana. O que você identificou? Fala um ponto positivo, não fala negativo, não, tá só positivo. Então, depende, professor. Eu vi muita coisa sobre... tipo assim, né? Tem pontos positivos, tem pontos negativos, né? A empresa onde eu trabalho, eu acho que eu aprendo muito onde eu tô hoje, aprendo bastante, né? Aprendo bastante com os gestores que estão lá dentro, até porque eles têm uma experiência muito grande de trabalho, né? O gerente lá da loja onde eu trabalho, ele já trabalhou em outros lugares e ele adquiriu muita experiência e hoje passa essa experiência para a gente, entendeu? Ótimo. Então, ele é muito... Ele aprendeu bastante, ele trabalhou na controladoria da Uzi Minas. Então, ele, assim, ele passa bastante, assim, experiência para mim, porque, no caso, lá dentro do escritório, no caso, só tem eu. Então, ele passa bastante informação para mim, muita coisa eu não sabia e aprendi muito com ele. E também tem os pontos... e também tem os pontos negativos, né, que toda empresa tem. Sempre tem. Não tem como... E também sempre tem assim, né? Como ele trabalhou na Uzi Minas, sempre ele compara. Quando eu trabalhava na Uzi Minas, não era assim, Thaís, era assim. Então, ele sempre me compara, né? Tipo assim, para tentando me fazer crescer, me fazer, sabe? Eu entendo certas coisas a gente fica meio assim, né? Mas é uma experiência muito boa que eu tenho lá no meu trabalho. Eu cresci bastante onde eu tô hoje. E acho também que com o tempo a gente acomoda, professor, igual você estava falando, que, deixa para lá, igual eu ouvi você falando das vendas, né? Vendi hoje, então amanhã não preciso vender, fiz uma boa venda hoje, então amanhã não preciso. Então, com o tempo, você vai acomodando e você precisa, às vezes, levar um susto, ser cobrada mais, para você chegar e pensar assim, não, eu posso mais, eu consigo mais, então deixa eu pesquisar mais, eu trabalhar mais nisso, para eu mostrar para mim que sou melhor, não para ele, porque se ele não vê a minha capacidade como funcionária, então talvez eu não estou sendo uma boa funcionária, mas eu tenho que ser melhor para mim, entendeu? Exatamente. Então, aprendi bastante isso lá. Nossa, isso é muito importante. Fico muito contente, Thaís, que você tem se espelhado com isso, né? E é importante porque o que acontece? Você precisa
ser boa, ótima, independente do que você faça. Quando eu comecei a faculdade, eu fritava salgados na rodoviária de Santa Maria de Itibá. Então, assim, mesmo por ser uma tarefa operacional, não tinha nada a ver com o meu curso, mas mesmo simples, eu fazia da melhor forma. Eu tentava chegar no meu horário, eu fazia tudo da melhor forma possível. Por quê? Porque você tem que fazer bem feito, independente da função que você esteja exercendo. E procurar tentar fazer de tudo, né? Aprender de tudo. É isso aí, tem que tentar aprender de tudo, porque igual, eu tô no escritório, mas quando eu vejo que lá fora, no balcão, os meninos estão apertados nas vendas e que eles não estão dando conta naquele dia, eu largo o que eu estou fazendo e eu vou vender. Eu vou ajudar eles a vender. E eu aprendi a vender. Certas coisas eu não sei, certas conexões, coisas, porque eu trabalho em material de construção, às vezes eu não sei, às vezes parafuso eu me perco, né? Aí eu sempre peço, onde está isso, onde está aquilo? Aí eles me mostram, aí eu consigo atender, entendeu? E talvez não como os meninos, porque eles estão ali todo dia naquela função, né? Mas eu consigo atender uma demanda se precisar ali fora. Então, assim, a gente tem que aprender a saber de tudo um pouquinho, mas você tem que saber fazer bem melhor a sua área, com certeza. A sua área, com certeza. Sempre a gente tem que priorizar a nossa área, né? Você tem que ter uma maleabilidade maior no seu departamento, mas você não vai ficar engessada se você não conseguir, se acontecer uma catástrofe e você precisar ajudar. Você vai fazer de tudo. É isso aí. Né? É isso aí que eu aprendi, professor. Exatamente. Não, bacana, Thaís. Fico muito feliz com o seu feedback. Isso daí é muito interessante, né? Mesmo que nós um dia, né, venhamos ser proprietários de empresas, ainda assim nós precisamos aprender, sempre procurar melhorar mais. Porque isso vai ser o combustível para o sucesso. Verdade. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Flávia, Jéssica, tem alguma coisa para complementar, Jéssica? Isadora? Peguei o ônibus andando. Qual que era o assunto? Eu ouvi o finalzinho aí. Então, é que nosso assunto a gente estava falando de avaliação de desempenho, né? Você chegou a dar uma olhada ali se você tinha alguma dúvida em relação a isso, ou alguma coisa para complementar, o que você acha lá da gestão, como que deve funcionar, se o seu líder, né? Será que o seu gestor ali, ele é avaliado? As informações que você passa para ele e ele te repassa são bem direcionadas? É nesse sentido que a gente estava falando. Mas não é pergunta direcionada não, tá? É só se você tinha alguma coisa para complementar. Sim. Uma coisa para complementar, assim, que para mim é desafio hoje, na minha vida profissional, é o seguinte: às vezes a gente quer fazer alguma coisa e tem um líder ali, só que a gente corre para várias direções e às vezes não precisava tanto esforço. A gente gasta muita energia e muito tempo com uma coisa que de repente não precisava. É a burocracia, né, Jéssica? Isso aí. Às vezes, por não ter um plano bem traçado, um objetivo bem claro, a gente burocratiza coisas que não precisa e corre para direções que não precisa correr. Então, todo o processo que deveria ser mais simples ou mais rápido, a gente torna ele mais arduoso, assim, né? E mais burocrático. Então, acho que para uma boa gestão é fundamental uma ideia clara do que você quer, para onde você vai e o que você vai fazer. Exatamente. E você resolve isso com um bom planejamento operacional. Perfeito. Porque você fica travada na operação. Se você não tem maleabilidade da operação, o seu resultado não vai acontecer. Você vai ter uma pilha de panfletos. Gente, pelo amor de Deus, arquivo de papel, isso não existe mais. A gente compra um pacote no Google, no G Suite, arquiva, digitaliza tudo, destrói o papel, deixa lá na nuvem. Por quê? Você vai pagar um espaço, você vai ter uma burocracia ali para você procurar aquilo quando você precisa de um documento, volta lá, Jéssica Bastos, achei o arquivo da Jéssica. Se você pode, num simples clique, digitar Jéssica Bastos Berge, você encontra o arquivo da Jéssica lá no G Suite. Então, ou seja, são coisas que você precisa inserir no dia a dia para melhorar a operação. Não pode engessar. Boa colocação, Jéssica. Ótimo, obrigada, hein? Imagina. Pessoal, mais alguma colocação? Alguém tem mais alguma coisa para contribuir? Tatiane, Sara, Hendrik. Agora é a hora, hein? Gosto quando vocês participam. Traz informações, complementa. Por quê? Isso dá ênfase no assunto, tá? E dar ênfase não é só a gente vir aqui falar qualquer coisa, não.
é você ter algo para contribuir. Porque hoje pode parecer inoportuno. É mais um conteúdo. A Aramis vai falar demais. 2 horas falando. Né? Não é essa a intenção. A intenção é que você tire, absorva ali. Se vocês absorverem nessa aula 75% do que eu falei, tá ótimo. Maravilhoso. Se 50%, tá bom. Agora menos de 50%, não. Tem que levar para o futuro de vocês. Para vocês serem melhores líderes, melhores gestores e, consequentemente, melhores controladores. Então, pessoal, se ninguém tem mais alguma colocação, nós já estamos encerrando. Obrigado por vocês estarem ali no nosso horário. Tá? Agradeço a presença de cada um. Trabalhos, turma, quem ainda não fechou o grupo, me procura. Esse trabalho vale 2 pontos, tá? Na última semana, eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu estou fazendo um projeto com todas as minhas turmas. Então, na última semana eu vou estar uma loucura. Vai demorar para responder. Então, adiantem os processos, façam os trabalhos. Eu gosto de marcar o trabalho assim, com bastante antecedência, para que vocês já façam, tirem dúvidas. O trabalho de vocês é um trabalho complexo, tem que estar naquelas normas, tá? A avaliação é individual. Procurem decidir quem vai falar, quem não vai falar no dia, se vai falar todo mundo, se não vai falar. Se vai falar uma pessoa, essa pessoa é obrigada a me enviar um relatório até as 13 horas lá do dia da apresentação, tá? Para me fazer um estudo ali do que cada um fez. Porque eu vou preparar perguntas para perguntar para vocês no dia da apresentação, em cima do tema de vocês, tá? Não por fora, dentro do que vocês escreveram para mim. Então é fundamental que todos leiam o assunto. Não é porque você não vai apresentar que eu não vou direcionar a pergunta. Eu vou direcionar sim, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, uma ótima noite para vocês, um excelente fim de semana, hoje é quarta, amanhã é quinta, já dá para ir no finalzinho de semana, já está, né, começando a beirar ali, um bom descanso para vocês. Qualquer dúvida, não precisam se prender ali, né, a nossa aula. Pode mandar mensagem durante a semana que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês, esclarecer a dúvida, para que vocês arrebentem na apresentação. Pessoal, Adriano está sem grupo. Alguém que está com grupo aí, coloca ele, tá? Acho que é o Adriano. Tem um grupo que está sendo criado agora, que é o grupo 4, é o grupo do Thomas. Thomas, Thiago e Isaac. Tenta falar com os meninos lá, para eles colocarem você, tá? Tá com menos pessoas. Entra naquele grupo dos meninos lá. Pessoal, adicionem o Adriano lá. Criem um grupo do WhatsApp, me coloquem para me passar as recomendações para vocês, tá? O Thomas, não sei se os meninos estão na aula, o Thiago. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Cadê o Thiago? Não tá aqui, né, Thiago? Nem o Thomas, nem o Isaac. Então, pessoal, quem, né, tiver a Jaine, se você puder me ajudar, repassa a informação aí, tá bem? Para eles criarem esse grupo, né? Eu já falei com eles, mas você reforça para mim, por gentileza. Para eles criarem esse grupo e adicionarem o Adriano. E aí eu vou passar as recomendações do tema deles. Pessoal, uma ótima noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Dúvidas? Não vão dormir com dúvidas. Me chamem, beleza? Tchau, tchau e até mais, hein? Obrigada, boa noite. Por nada. Boa noite, prof. Boa!